Olá, eu sou a Valdene Modesto, sou advogada especialista em Direito Médico e da Saúde. Eu estou aqui para te deixar algumas dicas. Para você que é usuário de planos de saúde, você sabia que existe um prazo máximo do período que você liga para solicitar o seu atendimento, seja uma consulta, um tratamento, uma terapia, uma cirurgia? Você sabia que desse período que você liga para fazer o agendamento, existe aí um prazo fixo, máximo, que são contados em dias úteis, que o seu plano de saúde deve obedecer? Por exemplo, existem algumas especialidades que essa lista traz, algumas especialidades que o plano de saúde tem que agendar sua consulta de, no máximo, 7 dias úteis. Outras categorias com 10 dias, outros com 14, outros com 21 dias. Porém, casos de urgência e emergência, né, que não dá para esperar, e essa urgência e emergência, ela vai ser detectada, e para ela ser detectada, no momento que você liga para agendar a sua consulta, você precisa falar para aquele atendente aquilo que você está sentindo. Olha, eu tô com pressão alta, minha pressão tá 18/11, estou com batimentos cardíacos acelerados. Você vai narrar aquilo que você está sentindo para que o atendente tenha condições de averiguar se aquela situação se encaixa no caso de urgência e emergência. E entendo eu que, porque a recomendação da Agência Nacional de Saúde Suplementar quanto a esses prazos, quando ela fixou o prazo, ela colocou que casos de urgência e emergência, que o atendimento fosse feito de imediato. E eu entendo como imediato, né, de acordo com a situação ali, a gravidade da situação, como se diz, o atendimento é para ontem, né? Hoje ou no máximo amanhã, você ligou, agora vem para o hospital. Mas para que o atendente tenha condições de verificar se é uma condição, se é uma situação de urgência ou emergência, você, ao ligar, você precisa descrever toda essa situação, aquilo que você está sentindo, para ele detectar, para ele saber se é caso de urgência ou emergência. Aí o que acontece? Quando você liga para sua operadora para agendar uma consulta e eles te falam assim, só daqui um mês, tá fora do prazo, né? Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo um quadro com esse prazo para vocês analisarem. Aí o que acontece? Se você liga e o plano de saúde não consegue te fornecer aquele atendimento médico ou tratamento dentro daquele período, o que o plano de saúde deve oferecer para você e quais as providências que você deve tomar caso o plano de saúde negue esse atendimento dentro do prazo estabelecido. Se por um acaso a operadora do plano de saúde não conseguir te encaixar dentro daquele prazo, conseguir uma especialidade para você em uma das instituições credenciadas, junto com um profissional credenciado, essa operadora ela tem que te oferecer essa consulta, esse atendimento com especialistas que não estão ali credenciados com o plano de saúde. Uma clínica, um hospital que não está credenciado. Eles precisam oferecer isso para você, essa alternativa dentro daquele prazo estabelecido. Então, ela tem que ter essa postura para te oferecer isso, para que você tenha ali a sua consulta dentro daquele prazo oportuno que a Agência Nacional estabelece. Caso ela não faça isso, ou ela tenta e não consegue, fora da rede, esse atendimento dentro desse prazo, o que ela pode fazer para que você ainda consiga ser atendido dentro desse prazo? Pois bem, ela precisa conseguir um encaixe para você, uma consulta, no município mais próximo do seu domicílio, né? Mesmo que o seu plano tenha abrangência, o seu plano seja aquele plano, o plano que você contratou é aquele que você pode ser atendido só dentro do seu município. Por exemplo, você mora em Goiânia, você fez um plano lá que você só pode ser atendido dentro de Goiânia. Então, se o plano de saúde não consegue esse atendimento para você aqui em Goiânia, ele vai ter que te encaminhar para o interior mais próximo, e os gastos que você terá com esse traslado, caso o próprio plano de saúde não tenha condição
de fazer esse transporte, seja com a ambulância deles, seja com o carro convencional que eles tenham. Caso isso não aconteça e você tenha que se deslocar, seja no seu carro, seja de ônibus, seja de táxi, da forma que for, o gasto que você tiver com esse translado, o plano de saúde tem que arcar com esse custo. O que eu recomendo, caso aconteça uma situação dessa? Você já vai alertar o plano de saúde, você vai, provocar, fazer esse requerimento. Olha, eu vou ter que me deslocar do meu domicílio, vou deslocar do meu município para fazer essa consulta. Eu gostaria de saber se vocês vão me fornecer o transporte. Se eles não oferecerem, você já perdeu, você já deixa bem muito claro. Eu vou com transporte tal, vou de carro, vou de táxi, vocês vão pagar para mim esse gasto. Caso eles recusem a fazer esse pagamento, você não vai deixar de ir na sua consulta por causa disso, né? Você paga o seu Uber, paga o seu táxi, coloca a gasolina no seu carro, você vai, pega os comprovantes que você teve com gasto, com a gasolina, né? Que é o seu meio de transporte. E depois você tenta ser reembolsado pelo plano. Se ainda assim você tentou, o plano negou, você vai fazer contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar e levar essa notícia até eles, que eles vão abrir um procedimento para cobrar do seu plano, para fazer com que eles te reembolsem desse gasto que você teve, um gasto que não foi você que deu causa, né? Foi o próprio plano de saúde que deu causa. Afinal, se você tivesse conseguido a sua consulta, o seu tratamento, né, dentro daquele período estabelecido no seu domicílio, né, você não teria que se deslocar. Outra situação porque às vezes a gente tem ali, eu, por exemplo, tenho um profissional, um médico da minha confiança, e o meu médico, ele não é credenciado com o meu plano de saúde. O que acontece quando isso... E eu não abro mão de ser atendida por ele. E aí, quando acontece essa situação de não ser uma clínica credenciada com o meu plano de saúde, aquele profissional não é credenciado, e o meu plano de saúde é aquele. E o meu plano de saúde é aquele que eu posso ser atendida apenas nas redes credenciadas, né? Se for assim, eu não posso ser atendida fora. Agora, se o meu plano, ele me dá o direito de ser atendido em qualquer área que tenha convênio com o plano, que o profissional é credenciado, e eu não consiga, na rede credenciada mesmo, esse atendimento, nesse caso, eu fujo dessa regra que a própria agência estabeleceu, e aí eu tenho que aguardar a disponibilidade do profissional, daquele profissional que está fora da rede conveniada, né, que não tem o convênio, para receber esse atendimento. Mas isso é como eu disse, se você já tem o seu contrato, né, que você pode ser atendido fora daquela rede credenciada. Se no seu contrato não tem essa previsão, se você fez um plano de saúde, que você pode apenas ser atendido pelos médicos, o seu tratamento, a sua internação tenha que ser apenas nos estabelecimentos credenciados ao seu plano de saúde, né? Se o seu plano não estabelece isso, você não tem como, o plano não tem a obrigação de pagar para você uma consulta com outro especialista, uma internação num outro hospital que não é credenciado, se o seu plano não comporta isso, se o seu contrato não tem essa previsão. Mas como eu disse, seu contrato não tem essa previsão, mas você não consegue uma internação, você não consegue uma consulta dentro da rede credenciada, isso não é culpa sua. Aí sim, o seu plano de saúde, ele tem que procurar mesmo fora e ele tem que arcar com esse custo, né? É diferente de você falar, não, eu quero o médico tal e esse médico tal não está credenciado e o seu plano não comporta aquilo, é diferente. Esse caso não seria, esse outro caso que eu te falei não seria uma escolha sua.
Olá, eu sou a Valdene Modesto, sou advogada especialista em direito médico e da saúde. Eu estou aqui para te deixar algumas dicas. Para você que é usuário de planos de saúde, você sabia que existe um prazo máximo do período que você liga para solicitar o seu atendimento, seja uma consulta, um tratamento, uma terapia, uma cirurgia? Você sabia que desse período que você liga para fazer o agendamento, existe aí um prazo fixo, máximo, que são contados em dias úteis, que o seu plano de saúde deve obedecer? Por exemplo, existem algumas especialidades que essa lista traz, algumas especialidades que o plano de saúde tem que agendar sua consulta de, no máximo, 7 dias úteis. Outras categorias com 10 dias, outros com 14, outros com 21 dias. Porém, casos de urgência e emergência, né, que não dá para esperar, e essa urgência e emergência, ela vai ser detectada, e para ela ser detectada, no momento que você liga para agendar a sua consulta, você precisa falar para aquele atendente aquilo que você está sentindo. Olha, eu tô com pressão alta, minha pressão tá 18/11, estou com batimentos cardíacos acelerados. Você vai narrar aquilo que você está sentindo para que o atendente tenha condições de averiguar se aquela situação se encaixa no caso de urgência e emergência. E entendo eu que, porque a recomendação da Agência Nacional de Saúde Suplementar quanto a esses prazos, quando ela fixou o prazo, ela colocou que casos de urgência e emergência, que o atendimento fosse feito de imediato. E eu entendo como imediato, né, de acordo com a situação ali, a gravidade da situação, como se diz, o atendimento é para ontem, né? Hoje ou no máximo amanhã, você ligou, agora vem para o hospital. Mas para que o atendente tenha condições de verificar se é uma condição, se é uma situação de urgência ou emergência, você, ao ligar, você precisa descrever toda essa situação, aquilo que você está sentindo, para ele detectar, para ele saber se é caso de urgência ou emergência. Aí o que acontece? Quando você liga para sua operadora para agendar uma consulta e eles te falam assim, só daqui 1 mês, tá fora do prazo, né? Depois eu vou deixar na descrição desse vídeo um quadro com esse prazo para vocês analisarem. Aí o que acontece? Se você liga e o plano de saúde não consegue te fornecer aquele atendimento médico ou tratamento dentro daquele período, o que o plano de saúde deve oferecer para você e quais as providências que você deve tomar caso o plano de saúde negue esse atendimento dentro do prazo estabelecido. Se por um acaso a operadora do plano de saúde não conseguir te encaixar dentro daquele prazo, conseguir uma especialidade para você em uma das instituições credenciadas, junto com um profissional credenciado, essa operadora ela tem que te oferecer essa consulta, esse atendimento com especialistas que não estão ali credenciados com o plano de saúde. Uma clínica, um hospital que não está credenciado. Eles precisam oferecer isso para você, essa alternativa dentro daquele prazo estabelecido. Então, ela tem que ter essa postura para te oferecer isso, para que você tenha ali a sua consulta dentro daquele prazo oportuno que a Agência Nacional estabelece. Caso ela não faça isso, ou ela tenta e não consegue, fora da rede, esse atendimento dentro desse prazo, o que ela pode fazer para que você ainda consiga ser atendido dentro desse prazo? Pois bem, ela precisa conseguir um encaixe para você, uma consulta no município mais próximo do seu domicílio, né? Mesmo que o seu plano tenha abrangência, o seu plano seja aquele plano, o plano que você contratou é aquele que você pode ser atendido só dentro do seu município. Por exemplo, você mora em Goiânia, você fez um plano lá que você só pode ser atendido dentro de Goiânia. Então, se o plano de saúde não consegue esse atendimento para você aqui em Goiânia, ele vai ter que te encaminhar para o interior mais próximo e os gastos que você terá com esse translado, caso o próprio plano de saúde não tenha condição
de fazer esse transporte, seja com a ambulância deles, seja com um carro convencional que eles tenham. Caso isso não aconteça e você tenha que se deslocar, seja no seu carro, seja de ônibus, seja de táxi, da forma que for, o gasto que você tiver com esse translado, o plano de saúde tem que arcar com esse custo. O que eu recomendo, caso aconteça uma situação dessa? Você já vai alertar o plano de saúde, você vai, provocar, fazer esse requerimento. Olha, eu vou ter que me deslocar do meu domicílio, vou deslocar do meu município para fazer essa consulta. Eu gostaria de saber se vocês vão me fornecer o transporte. Se eles não oferecerem, você já perdeu, você já deixa muito claro. Eu vou com transporte tal, vou de carro, vou de táxi, vocês vão pagar para mim esse gasto. Caso eles recusem a fazer esse pagamento, você não vai deixar de ir na sua consulta por causa disso, né? Você paga o seu Uber, paga o seu táxi, coloca a gasolina no seu carro, você vai, pega os comprovantes que você teve com gasto, com a gasolina, né? Que é o seu meio de transporte. E depois você tenta ser reembolsado pelo plano. Se ainda assim você tentou, o plano negou, você vai fazer contato com a Agência Nacional de Saúde Suplementar e levar essa notícia até eles, que eles vão abrir um procedimento para cobrar do seu plano, para fazer com que eles te reembolsem desse gasto que você teve, um gasto que não foi você que deu causa, né? Foi o próprio plano de saúde que deu causa. Afinal, se você tivesse conseguido a sua consulta, o seu tratamento, né, dentro daquele período estabelecido no seu domicílio, né, você não teria que se deslocar. Outra situação porque às vezes a gente tem ali, eu, por exemplo, tenho um profissional, um médico da minha confiança, e o meu médico, ele não é credenciado com o meu plano de saúde. O que acontece quando isso... E eu não abro mão de ser atendida por ele. E aí, quando acontece essa situação de não ser uma clínica credenciada com o meu plano de saúde, aquele profissional não é credenciado, e o meu plano de saúde é aquele, e o meu plano de saúde é aquele que eu posso ser atendida apenas nas redes credenciadas, né? Se for assim, eu não posso ser atendida fora. Agora, se o meu plano, ele me dá o direito de ser atendido em qualquer área que tenha convênio com o plano, que o profissional é credenciado, e eu não consiga, na rede credenciada mesmo, esse atendimento, nesse caso, eu fujo dessa regra que a própria agência estabeleceu, e aí eu tenho que aguardar a disponibilidade do profissional, daquele profissional que está fora da rede conveniada, né, que não tem o convênio, para receber esse atendimento. Mas isso é como eu disse, se você já tem o seu contrato, né, que você pode ser atendido fora daquela rede credenciada. Se no seu contrato não tem essa previsão, se você fez um plano de saúde, que você pode apenas ser atendido pelos médicos, o seu tratamento, a sua internação tenha que ser apenas nos estabelecimentos credenciados ao seu plano de saúde, né? Se o seu plano não estabelece isso, você não tem, como o plano não tem a obrigação de pagar para você uma consulta com outro especialista, uma internação num outro hospital que não é credenciado, se o seu plano não comporta isso, se o seu contrato não tem essa previsão. Mas, como eu disse, seu contrato não tem essa previsão, mas você não consegue uma internação, você não consegue uma consulta dentro da rede credenciada, isso não é culpa sua. Aí sim, o seu plano de saúde, ele tem que procurar mesmo fora, e ele tem que arcar com esse custo, né? É diferente de você falar, não, eu quero o médico tal e esse médico tal não está credenciado. E o seu plano não comporta aquilo, é diferente. Esse caso não seria, esse outro caso que eu te falei, não seria uma escolha sua.